Então, hoje, dia 23 de 2023, estamos na casa de Euclides Moreto e Dona Hilda, em Itaipulândia, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas. Temos como entrevistadora eu, professora Íria. Seu nome completo? Euclides Celi Moreto. Celi com 2 L e Moreto com 2 T. Qual a sua descendência? Eu sou gaúcho de Tupaceretã, Rio Grande do Sul. Eu nasci em Tupaceretã, Rio Grande do Sul. Qual o nome dos seus pais? Meu finado pai se chamava Bernardo Moreto e minha mãe, Marcelina Celi Moreto. Inclusive, eu e a finada Antília, minha irmã, ela levava o sobrenome da finada mãe. Quantos filhos eles tiveram? O finado pai e a finada mãe tiveram 9 filhos. Eu tenho 4 mais velho e 4 mais novo. Eu sou do meio da tropa. Onde o senhor nasceu e em que data? Onde eu nasci? Tupaceretã, Rio Grande do Sul. Em que data? Em dezembro, agora dia 18, eu faço 81 anos. Agora? 18 de dezembro, ele. Eu vim de Tupaceretã para Portela. O final do pai veio de carroça de boi. Ele comprou uma colônia de mato. Eu vim de lá, eu tinha 6 meses de vida. Qual o seu estado civil? Católico. Civil, casado, solteiro? Casado, bem casado. O nome de sua esposa? Maria Hilda Moreto. Qual a data de nascimento? O local de nascimento dela? Tupaceretã, Rio Grande do Sul. Ela nasceu na mesma cidade que eu nasci. E em que data? Ela fez 80 anos. Dia 30 de maio ela fez 80 anos. Que data que foi, Dona Hilda? Eu sou do dia 31 de maio, mas no registro, aquela vez o pai, eles tinham meia dúzia de fio e eles iam tirando o registro, né? Me botou 1º de dezembro também. De que ano? 43. Quantos filhos o senhor teve e Dona Hilda? E tem como dizer o nome deles, do mais velho para o mais novo? Tem. O mais velho se chamava Leonir Moreto. Depois o Derceleu Moreto. Depois a Unira Moreto. Depois a Marli Moreto. Depois o Celso Moreto. Depois o Derli Moreto. E depois o Nelson Moreto. E por último, a rapa do tacho, veio a Eliette Moreto. Qual a ocupação atual? Agricultor, aposentado? Sou agricultor desde piá. Com 7 anos, 6, 7 anos, eu já estava trabalhando, ajudando o final do pai no meio daquelas roças novas. Ele plantava fumo e eu de atrás com um baldinho ponhando as mudas de fumo nas covas. Até hoje. Sobre a vinda para Itaipulândia, território, né, na Itaipulândia, qual a data da chegada? Eu vou te falar a saída de Tenente Portela. Nós saímos de Tenente Portela no ano 1000. Cara, faz 52 anos que estamos aqui. Nós saímos dia 28 de julho de 1971. Nós saímos de lá no dia 28. E chegamos aqui, em Itaipulândia, na antiga aliança ali, no dia 29, às 3 horas da tarde chegamos ali. Mas eu tive um transtorno com a mudança aqui no parque, em Capanema. Pode relatar esse transtorno? O transtorno é o seguinte, eu tirei as guias em Tenente Portela, tudo que eu estava trazendo foi ponhado nas guias. Eu tinha passado por 8 postos fiscal e não deu problema nenhuma. O motorista que trouxe minha mudança foi o Hilário, só o nome dele eu não lembro. Chegamos em Capanema, porque eu vim na escura, eu vendi minha terra de lá, eu não conhecia isso aqui. Eu não vim olhar essas terras.
Eu vendi lá, carreguei a família, a mudança, uma junta de boi grande, uma vaca, 2 porcos do Rock Jersey, um casal, trouxemos umas 50 galinhas, e vim voando para a estrada. Cada posto fiscal que eu chegava, ele perguntava para onde que vai essa mudança, Itacorá. Itacorá. Era o que meus cunhados, meu sogro tinham ido lá e falaram, não vai olhar, porque você vai olhar, você não vem buscar a tua mudança. Chegando ali em Capanema, atravessamos a balsa e chegamos para lá de cá no parque. Era o 9º posto fiscal. 8 postos fiscais não tinha dado problema nenhum. Quando chegamos ali, o Hilário desembarcou, nós estávamos tudo em cima do caminhão, a mãe estava com, acho que com a Unira, a Marli, eu acho que o Celso na gabina, eu, Derceleu, o Leonir em cima, mais um irmão do sogro, mais o Casimiro polaco, nós tudo em cima. O Hilário desembarcou e costeou um barracão que tinha, assim, foi lá com as guias. E já tinha ali, no parque, já tinha 13 mudanças presas. Daí o Hilário voltou de lá e me disse para mim, Somoreto, prenderam tua mudança. Ué, eu falei para ele, por quê? E já veio acompanhado de um guarda. Ele me disse para mim, o motivo ele nem explicou por quê, só me disse que estão invadindo terra, não sei aonde, aí para baixo. Daí eu falei para ele, para aí. Daqui essa guia que eu quero saber o motivo por que prenderam. Mudança é minha. Passei por 8 fiscais, não tenho nada. Como é que agora aqui vai dar problema? O guarda já me meteu a boca. Eu falei para ele, rapaz, não te devo satisfação para ti. Eu quero ver o chefe. Saiu, vi da onde que o Hilário tinha saído, tinha uma escada de madeira com 2 andares para subir. Subi, quando meti o pé dentro ali, eu vi um homem, mais um, acho que pesava uns 130, 140 quilos, aquele cabelo dele cortado, corte cheio, uma cabeça desse tamanho. Cheguei e pedi, digo, dá licença, doutor. Ele virou para trás, ué, doutor? Sim, eu falei. Foi o senhor que prendeu essa mudança, que esse motorista saiu daqui? Foi. Digo, o senhor viu da onde que saiu essa mudança? Não. Daí eu falei para ele, mas o senhor me prende minha mudança sem olhar de onde que saiu? Daí eu disse para ele, a minha mudança saiu de lá do Lajeado Leão. Daí ele me grilou uns olhos desse tamanho assim e me disse para mim, para aí. Hoje é sábado, terça-feira eu passei na ponte do Lajeado Leão. Engraçado, eu falei. O senhor foi aonde? O senhor foi na Barra do Turvo com o Uruguai? Lá na reserva? Exatamente. E agora me prende minha mudança, que da ponte do Lajeado Leão para cima, dava uns 300 metros, né, mãe? Uhum. Meu Deus do céu, ele levantou de pé. Ele olhou aquela guia, saiu na escada fora e gritou com aquele guarda. Nem gritou. Me abraçou e me pediu desculpa. Vai, homem, meta o pé, vai embora. E boa viagem para ti. E vai para onde? Para Itacorá, eu falei. Saí, entreguei as guias para o Hilário e falei para ele, vamos que a minha mudança está liberada. O guarda não deixou tirar o caminhão. Não, senhor, tua mudança está presa. Não tá, rapaz. Tá, não tá. E ali tem mesmo. De repente eu chamei o Hilário, me acompanha, e tu fica aí. Eu falei. E aquele pessoal que estava ali, tudo com aquelas mudanças presas, vieram ver o que estava acontecendo comigo. Daí eu chamei o Hilário, aquele povo começaram a me fazer perguntas, não quis responder. Voltemos lá de novo, cheguei e fiz o mesmo procedimento. Entrei, bati a porta, pedi licença para ele de novo, chamei de doutor. Daí ele me disse para mim, o que está acontecendo agora? Do doutor, está acontecendo que agora o senhor liberou, o guarda não libera. Como que funciona isso? Eu falei. Aí ele saiu para fora. Daí ele meteu a boca naquele guarda e me liberou a mudança. Nossa, mas eu dava pulo dessa altura, de pé no chão, de calça curta lá em cima. E ele me disse, boa viagem. 1h30 nós chegamos aqui no posto Sony em Missal. 3 horas nós chegamos aqui na Aliança. Quando vieram para cá, quantos filhos já tinham? Nós tínhamos o final Leonir. 5. E os outros daí nasceram aqui? Sim, os 3 do Derli. Seu filho, poderia descrever
Como era esse local aqui da Aliança quando o senhor chegou aqui? Para ti ter uma ideia, Iria, o Silo, meu cunhado, o Arique, o sogro, desceram lá e me falavam que tinha um crente aqui que tinha 3,5 hectares de terra para vender. E eu sonhei no Rio Grande do Sul que eu tinha comprado a terra do crente, tu imagina. Ninguém, só eles tinham me falado dessa terra. Eu cheguei sábado de tarde ali, às 3 horas da tarde, descarreguei uma mudança na casa do sogro. Mãe, me pega um pouco de água lá, tu pode levantar? Pode. Sei que tirei os boi, a vaca, os porcos, descarreguemos tudo ali, daí fomos ajeitar as coisas, paguei a mudança pro Hilário, ele vazou de volta. De noite eu perguntei para a sogra, aonde que tem uma igreja aqui perto? Ela me disse para mim, ali para cima, na esquina gaúcha, tem uma igreja. Daí a Deni, minha cunhada, a irmã dela, garou e falou, agora nós temos um companheiro para ir na igreja. Daí eu falei para ela, então te prepara que amanhã cedo nós vamos na igreja. Eu falei, cheguei de sábado, primeira coisa procurei a igreja da esquina gaúcha. Cheguei na igreja, eu e as gurias, aquele povo tudo me olhava. Mas eu fiz a minha obrigação, terminou o culto, saímos para fora. Tinha um homem bem grande, trajado de gaúcho, cumprimentei ele, daí perguntei para ele se ele morava em si, sou presidente da comunidade, digo, qual é a responsável para arrecadar, receber o dízimo? É minha filha, aquela que rezou o culto. Quando ela saiu, fui conversar com ela. Peguei o recibo que eu tinha pagado o dízimo no Rio Grande do Sul e falei para ela, quero associar nessa comunidade e vou pagar o dízimo agora de julho, até dezembro eu vou pagar o dízimo aqui. Daí ela me disse para mim, não, mas o senhor já pagou o dízimo lá, ela é considerado um ano não. Eu falei, mas eu vou pagar, porque eu vou frequentar aqui. E paguei o dízimo ali, e ela me entregou o recibo no outro domingo. Viemos, almocemos ali no sogro, e de tarde veio o Silo, saímos, eu, Silo, final do sogro, e o irmão dele, final do tio Damásio. Viemos para cá, mas lá já tinham me oferecido, acho que 8 pedaços de terra. E subimos, atravessamos na beira desse banhado ali embaixo, e subimos, fomos até na caixa d'água ali em cima, tinha 6 alqueires de terra para vender, tinha 3 famílias ali. Cada um tinha 2 alqueires. Mas tinha um poço com 24 metros de fundura, os 3 tiravam água daquele poço, eu não quis. Daí eu e o Silo caminhavam mais ligeiro, era puro mato. Uma altura lá no mato eu perguntei para o Silo, Silo, onde que é a terra do crente? Mas tu não viu a casa do crente? Aonde? Eu falei, imagina, a noite inteira passada sem dormir, mas ali embaixo. Daí quando nós descemos para baixo ali num carreiro, enxerguei uma casinha dele, ele gritou, ô Severo, é comprador de terra? O Silo falou, é. Chega aqui então. Daí chegamos lá, sentemos. Daí ele me pediu para mim se eu queria comprar terra. Eu digo, vim para comprar. Eu tenho a minha para te vender. Quantos alqueires tu tem? 3,5 hectares. Qual é o preço? 5.500. E de noite eu e essa tinha contado o dinheiro que nós tinha trazido, pago a mudança, tudo. Nós no quarto fomos contar o dinheiro que sobrou. Sobrou para nós 3.333. Nunca esqueço até hoje. Para comprar terra, umas bolsas de milho, porque tinha as galinhas para tratar. Daí, ele me pediu para mim, eu pedi para ele que condições tu faz no pagamento. Não, isso eu deixo para o senhor. Me faz uma proposta. Daí eu falei para ele, vou te fazer uma proposta. Te dou 2.000 em dinheiro, te dou uma vaca por 600 meréis, eu acho que era meréis naquela época. O cruzado, não sei. E te dou um rádio SAM com a nota fiscal por 400 inteiros, 3.000 e 2.500 eu te dou em junho do ano que vem. Tá feito o negócio, ele falou. Cheguei de sábado, segunda já comprei aqui. Então o senhor vendeu lá em Grande Portela e veio sem ter certo onde que ia ficar aqui. Mas vim que nem um passarinho que sai daqui e vai para o Mato Grosso. E esse crente
O senhor lembra o nome dele? O nome dele eu lembro, mas o sobrenome dele, acho que não era um crente, pois era o crente. Eu vendi lá para um crente e comprei aqui para um crente, de um crente. Esse que vendeu para o senhor, foi para onde daí? Eu fiquei morando 16 dias num chiqueiro de porco ali, porque ele me pediu 16 dias de prazo para ele achar um pedaço para ele comprar. Daí ele comprou no Itavó, porque ele era crente, e aqui tinha bem pouco crente, então no Itavó tinha mais crente. Ele comprou uma chácara no Itavó. Eu fui lá no outro ano, quando eu recebi no Rio Grande do Sul, eu fui lá na casa dele levar o dinheiro para ele, viu? Depois dali, eu não sei que época que ele garoto saiu, uma vez eu fui em São Miguel, no banco, nós se encontramos com ele na rodoviária, ele estava morando em São Miguel. Na chegada daqui em São Miguel, às direitas ali, ele morava, ele comprou um lote. Esse negócio que o senhor fez, fizeram um contrato? Essa terra tinha algum registro? Tu deve de te lembrar, mas se tu não lembra, o teu pai lembra. Essa terra aqui era um direito de posse. Quem escriturava essas terras era o finado Marcos Costa. E quando foi feita essa compra, fizeram algum contrato ou só foi... Não, eu vou te falar. Nós fizemos um negócio de domingo, segunda de manhã, nós fomos para Itacorá, no escritório do finado Clemente, era ali que fazia as escrituras, contrato. Mas nós fomos lá para fazer um contrato de compra e venda da terra. Como o Marcos Costa não estava, o contrato era o Marcos Costa, o Clemente batia, o Marcos Costa assinava. O Marcos tinha ido a Cascavel, porque ele pegou naquela época, eu acho que 8.000 alqueires para ele dar escriturado, ele fez um negócio com o INCRA, o Marcos. Não pudemos fazer o contrato, voltemos embora na mesma. Daí chegamos ali no sogro, contei para o sogro me falou para mim, você não pode comprar essa terra, você tem que falar com o Marcos. E a sogra me falava, compra a terra. O sogro foi deitar e a sogra me chamou, vem cá. Vai lá naquela casinha coberta de tabuinha, lá tem um homem, ele faz um contrato num caderno e o Marcos Costa aceita. Na segunda-feira, de meio-dia. Fui lá, não conhecia o homem, nem mais bonito nem mais feio. Era Augusto Monteiro o nome dele. Cheguei, conversei com ele, falei que eu era agente do seu Amantino, e eu comprei a terra do crente. Daí expliquei que nós tínhamos que fazer contrato e não conseguimos. Ele falou para a esposa dele, me dá o caderno e a caneta. De lá, pegou um chapéu na cabeça e me disse para mim, vamos, na hora de meio-dia. Passamos ali, peguemos o finado Ornélio Trojac, pai dos Trojac, era o finado Pupi. E viemos aqui na casa do crente, e daí ele passou ali, logo aqui, uns 100 metros para frente, morava o Isídio Schreiner, um alemão. Ele chamou ele, e daí fomos ali na casa do crente. Ele me pediu quanto que de dinheiro que eu ia dar para ele, eu falei, então você pega o dinheiro daí. Sentemos ali, ele perguntou para o cliente, você vendeu a terra para ele vender? Como é que foi as condições, como é que vai ser as condições de pagamento? Ele vai me dar 2.000 em dinheiro, uma vaca e um rádio, vai me dar 3.000 de entrada. E os 2,5 ano que vem, em julho. Daí me perguntou se era isso, era, eu falei. E daí ele escreveu ali, tudo, o Durci assinou, eu assinei, as duas testemunhas assinaram, eu fiz o pagamento para ele, voltei lá, canguei os bois, equipei a carroça, carreguei os porcos, ele tinha um ranchinho ali, assim. Numa separação ele tinha os porcos e na outra separação tinha a carroça. Eu falei para ele, tu tira essa tua carroça para fora, eu tenho o tábua, eu vou fechar aqui, vou fechar atrás, vou trazer minha mudança, uma cama, o fogão, eu tinha um bojão com aquelas varetas altas, digo, e eu vou morar aqui, eu sozinho, a mulher vai ficar lá até que tu sai. Eu fiquei 16 dias morando sozinho ali junto com os porcos e trabalhando, comecei a trabalhar. E estou até hoje. Nessa propriedade ali no começo, esse crente já tinha uma casa construída. Íria, para te falar bem a verdade, Rancho. eu posso passar um pouco a palavra para ela? Rancho Íria. Conta Era a casa dele. a parede era de lascão, tinha as frestas dessa largura assim.
coberta de tabuinha, de chão. Era assim as casas para cá, era assim. E quanto tempo ficaram nessa casa? Nós ficamos nessa casa 1 ano. Porque o crente, quando a safra mais grande que ele tinha feito aqui, ele tinha colhido 25 sacos de soja. E eu não tinha dinheiro para pagar e construir uma casa melhor ou um galpão. Eu não tinha. Eu naquele ano, eu agradeço a Deus de ter encontrado o Nelson Reis, que hoje está em Missal. Ele tinha casa de comércio ali em São Silvestre. Eu fui lá e comprei fiado para ele para pagar com a safra. Mas eu trouxe uma fartura do Rio Grande. Eu vim prevenido. Nós trouxemos 14 latas de carne de porco, como falam, carne na lata. Nós trouxemos 14 latas de carne com banha de porco, bem fritinha, tudo nas latas, bem fechada. E trouxemos 15 latas de melado. Eu tinha engenho, tudo, então fizemos. E daí eu comecei a roçar ó, as bolas de capoeira que tinha, derrubando. Daí o Léo Cascavel vinha de Boa Esperança, que o final de Simildo morava ali, ele vinha de Motosserra. Peguei ele para ele cortar umas gaiadas de angico que tinha ali, e fui abrindo. No primeiro ano que eu fiz a primeira safra, eu colhi 155 sacos de soja. Daí me sobrou dinheiro para fazer o galpão. Daí fizemos esse galpão, daí passamos para o galpão. E quando o senhor veio a Dona Hilda também, já tinha muitos moradores aqui na Aliança? Tinha bastante. Lembra do nome de quem já morava aqui? Vou começar de lá de um cara que jogava bola junto com nós. Tinha o Mário Polaco, mas o nome dele era Mário Trus. Ele é irmão do pai do Mega. O Mário morava ali. O seu Valenciano Araújo morava ali. Tinha o finado Bueno, era o outro. Daí do finado Bueno tinha o Valdemar Grampo. Daí do Valdemar Grampo tinha o João Pereira, o Valmor Trajano, o Eleodoro Constante de Vargas, o pai do compadre Tonino, o Inácio Trajano, era irmão da senhora que morava logo ali do lado do banhado, nós era bem vizinho. Daí aqui morava o Alcenho Scheraine, daí o compadre Simildo, daí o Alberto Kix, daí o finado sogro, daí o finado Pube, tinha o boteco do Fritz, tinha o Selvino Reis, tinha o Nofre, meu cunhado, daí para baixo, descendo lá para o Cílio, tinha o compadre Lúcio Reinheim, daí depois tinha aquele pai do Aldagírio, como é que era? O Durival. Tinha o Durival, daí tinha o Porcírio Dal Ponte, daí tinha o Lauro Thomas, tinha o Inácio Kundra, o Silo e o Gustavo Pritz. Então, assim, já estava bem povoado. Sim, naquela época. Tava. Daí aqui para cima, daí tinha o Bernardo Aschenbruch, o Gista Lofer, vieram 16 dias antes que eu. E, assim, qual foi o motivo, o que motivou vocês saírem de Portela, já estabelecido lá, e vir às cegas para um lugar novo? Iria, para ser bem sincero, vou te falar para você. Nós casamos, ficamos 1 ano e 2 meses morando no galpão no final do pai. Daí apareceu 10 hectares de peral, laje, taipa. Dava uns 15 quilômetros lá do final do pai. Daí eu e o finado sogro, um dia conversando, ele me disse para mim, vamos comprar aqueles 10 hectares de terra lá e você passa e vai morar para lá. Em 10 hectares de terra nós pagamos 300 meréis. Agora eu lembro, era meréis naquela época. Compramos, fiquei morando 9 anos naquilo lá. Teve um ano que deu uma seca, deu 76 dias de sol. Eu colhi
22 sacos de soja. O resto morreu tudo. O milho, nós colhemos milho só para o gasto. Secou tudo. Daí no último ano que eu estava fazendo a safra, que eu tinha botado a terra à venda, o tempo estava chovendo como fosse aqui. Soja estava nessa altura, o milho já tinha dado coisa mais linda. Veio os compradores e acabei vendendo a terra e carreguei a mudança e vazei de lá. E que informações que chegavam lá no Rio Grande sobre as terras aqui? O primeiro que descobriu essas terras aqui foi um primo dessa aqui. Foi o Henrique, não é, mãe? Uhum. Ele morava aqui. Ele era solteiro, resolveu, pegou um dinheiro lá trabalhando, ele virou e falou, vou conhecer o Paraná. E não sei como é que deu, que ele veio aqui. E achou esse lugar aqui. E daí já desceu para baixo e fez um alvoroço nisso aí. E o finado sogro, daí já tinha o Ivar, que era casado com a irmã dessa aqui, já veio para cá, era professor. Tu lembra? Claro que ele sempre. Daí o Ivar já veio para cá. Daí o Nofre, meu cunhado, estava lá numa terra ruim, também vendeu primeiro que eu veio para cá. O Silo também vendeu e veio para cá. O sogro vendeu e veio para cá. E eu fui dos que estavam lá, o último que vendeu lá e que vazou na escura, fui eu. Mesmo quando todos eles vieram e o senhor sabia da questão da legalidade das terras, que não tinha escritura? Eu sabia certinho. Eu vendi terra escriturada lá, com imposto tudo pago. Entreguei para o cara, para o Lucídio. Lucídio, agora não lembro o nome dele. Passei a escritura lá no cartório, em Tenente Portela, e lá não era só ir no escritório, que nem tu vai aqui no Itaipulândia, tu vai ali no escritório da finada Vanilda, ali você faz tudo. Lá não. Lá você tinha que pegar um documento do sindicato, daí você tinha que pagar uma taxa na prefeitura, uma taxa na coletoria. Lá tinha um monte de documento que tu tinha que fazer para o comprador e para o vendedor. Mas dei tudo prontinho para ele e vim embora. E não tinha receio de ter uma terra sem escritura e de repente perder isso? Iria, eu vou te falar uma coisa para você. Quando eu cheguei aqui, eu tinha feito um financiamento no banco, em Três Passos, no Rio Grande do Sul. Eu tinha feito um financiamento. Eu fui lá, abri conta no Banco do Brasil, fiz uma proposta, e daí o ano que eu vendi a terra, eu financiei o custeio de lavoura, o primeiro custeio que eu financiei. Quando o gerente foi me entregar um talão de cheque, ele me disse para mim, eu tinha 21 anos, quase 22. Ele me disse para mim, seu Euclides, o senhor abriu conta aqui, vou te dar um talão de cheque. O senhor nunca trabalhou com cheque, nunca falei. Então o senhor só vai largar uma folha de cheque o dia que o senhor tiver dinheiro na conta. Se o senhor não tiver dinheiro na conta, o senhor não larga, porque daí o senhor perde o crédito e coisa e tal. Trabalhei com o Banco do Brasil 48 anos. Nunca na minha vida eu larguei um cheque frio. Nunca tive problema nenhum. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou um cara, sou analfabeto, mas eu sou muito honesto. Eu não tinha medo de perder essas terras. Porque a gente tem relatos de conflitos que aconteceram sobre sim. Jaguncedo, né? jagunço. E aqui, no Aliança especificamente, chegaram a sofrer alguma ameaça? Tiveram alguma pressão de... Tivemos. Você quer ver? Eu fazia um ano que estava morando em cima dessa terra e eu tinha derrubado. Eu comecei, no dia 1º de outubro, eu comecei a roçar 2 alqueires de fumo brabo que tinha. No dia 16 de dezembro, o meu serviço foi só a foice. Outubro, novembro e até dia 16 de dezembro, não falhou um dia que eu não fui roçar. No dia 16 me bateu uma cambada aqui, me deram uma surpresa, fazia um puxirão e vieram, daí eles roçaram e eu e a mãe se viramos fazer almoço para eles. E em julho, tinha a festa de São Pedro na Lusitânia, o padroeiro lá era São Pedro.
E aonde eu morava, em São Pedro, junto com o finado pai, também no nosso padroeiro era São Pedro. Naquele ano eu falei para a mãe, digo, eu vou ir na festa em São Pedro, na Lusitânia, vou na missa, eu falei. Tá. Cheguei lá na missa, daí estava o Rubicune, eu já conhecia, porque eu trouxe aquela junta de boi grande, era eu que arrastava as toras para ele, na serraria dele lá embaixo, acho que tu lembra, o seu Hélio lembra. Estava eu, o Rubio, o Lauro, o Roque País, uma turma. De repente, não lembro qual é deles, garou e falou, ó, quem chegou? O Marcos Costa. E eu não conhecia ele ainda. Fiquei um ano morando aqui e nós não tínhamos se encontrado. De repente, o Marcos Costa pegou ele e a Meire era o nome da mulher dele, e veio cumprimentando a turma. E de repente, quando ele chegou em mim, eu disse adeus para ele e bati no ombro dele e digo, meus parabéns, eu falei para ele, o senhor é o Marcos Costa? Eu falei para ele, digo, eu sou fulano de tal. Mas o senhor é estranho, digo, pois é, eu estou lhe conhecendo hoje. Eu já faz um ano que estou no Paraná, eu falei que estou aqui. Mas você mora onde? Digo, eu sou genro do Amantino Severo, eu comprei a terra do Durci, o crente. Daí a mulher dele estava cumprimentando as outras, ele chamou, o Meire, vem aqui. Daí ela veio, daí ele garou e perguntou para ela, tu lembra o que eu te falei ontem, para lá da aliança, do crente? Sim, ela falou, tu falou que o crente tinha vendido porque abriu a roça, aumentou a roça. Sabe quem que comprou a terra dele? Foi esse rapaz aqui, é genro do Amantino Severo. Ele me bateu nas costas e me disse para mim, você é gaúcho, não é? Sim, eu falei. Daí, ainda falei com ele, digo, seu Marcos, assim que eu vender o soja, digo, eu vou lá para nós conversar, fazer a escritura. Tudo bem, eu falei, te espero lá. Daí fomos na missa, e eu acho que foi no mês de junho, julho, um dia eu estava trabalhando, entrou aquele jaguncedo na Lusitânia. Tu lembra ou não? Entrou uma tropa de jagunço na Lusitânia e um dia lavrando lá em cima, me chamaram, eu vi que tinha um fuca branco ali. Daí eu desci, nós levava água num purungo, peguei aquele purungo e desci. Eles estavam a par do poço que tinha um pé de caque, e eles estavam ali, vieram em 3. Aí eu cumprimentei eles, tirei um balde d'água, tomei água, convidei eles para chegar, não vamos chegar. Essa sua área de terra aqui, o senhor não tem escritura? Não tenho, falei. Ainda não, digo, mas já conversei com o Marcos, ele vai fazer para mim, falei. O senhor não vai fazer com o Marco, o senhor vai fazer com nós. Daí eu perguntei para ele, mas vocês moram aonde? Na Lusitânia. Mas nós já sabia que era o jagunço, eles andavam de casa em casa onde não tinha escritura. E foi, de repente eu bati o pé para ele, eles queriam que eu assinasse que eu ia fazer escritura com ele. Eu não quis assinar, digo, não senhora, não vou assinar, já me informei com um agricultor aqui que fez financiamento com as escrituras do Marco, e as escrituras do Marco são quentes, não vou fazer com outro não. Bati o pé para eles, e bati o pé. E de repente tinha um gordinho, um baixinho, acho que da altura dela aqui. Quando eu orei e falei para eles que não fazia escritura com ele, ele levantou a camisa e deu uma abanada assim, estava com 2,38 enfiado na cinta. Só dei uma olhada naquilo ali e fiquei na minha. Eles foram embora. Acho que uns 15, 20 dias depois tornaram vir de novo. E eu bati na mesma tecla, não aceitei. Até que um dia eu fui para Itacorá, me encontrei com o finado Marcos lá no escritório do finado Clemente e contei para ele, sou Marcos, está acontecendo assim e assim comigo. Eu trouxe um dinheiro para o senhor, mas eu quero que o senhor me encaminhe a escritura. Daí ele falou para o finado Clemente, vamos fazer um ato de caridade para o Moreto, vamos fazer a escritura para ele. 8 dias depois eu fui na missa na esquina, ali tinha o bar, o seu Hélio comprou do Pedrinho, não foi? O Pedrinho viu eu sair da igreja e me chamou lá. Moreto,
O Marcos Costa foi para Lusitânia, para você ir no Itacorá, pegar a tua escritura, tá pronta. Eu peguei a bicicleta do Isídio, que morava ali, fui lá buscar a escritura. Uma terça-feira. Quarta-feira eu levei ela e ponhei no Banco do Brasil. E já fiz financiamento com ela. Esse financiamento daí foi para quê? O que fez com o dinheiro do financiamento? Eu fiz o financiamento do Costeio de Lavoura. Daí depois, não sei quantos anos fazia que eu estava aqui, eu fiz o financiamento. Eu comprei a triadeira financiada, eu financiei uma casa, eu financiei a luz, eu fazia o Costeio de Lavoura. Tinha vezes que eu tinha 4 parcelas para pagar. Da luz, da casa, Costeio de Lavoura e a triadeira. Nesses primeiros tempos, qual a cultura que plantavam? Aqui, É. a mais que se plantava era soja, milho, Feijão? feijão. Até tem uma história dessa aí, dela tá plantando feijão. E os catarinos abriram a verada do São João ali um ano com a triadeira do finado sogro. Eu triei 430 sacos de arroz. Eu e o finado sogro triemos para eles. E essa produção era além da soja, né? Mas as outras para o consumo ou também era para venda? Para venda. E aonde que eram comercializados esses produtos? Eu vendia pro Nelson Reis ali de Missal, de São Silvestre. Que é o município de Missal. Sim. Além da plantação, também criavam animais? Sim. Que animais costumavam criar? Eu criava porco, inclusive eu falei no início que eu trouxe um casal de Duroc e Jersey. Eu criava o porco, aquele vermelho, esse Duroc e Jersey, para carnear para banha, porque o Duroc ele dá bem pouca banha. Eu comprava de vez em quando um leitão do finado Hugo Cross, ele sempre tinha leitão para vender, o pai do Barriga. Comprava um leitão daquele, galinha a gente sempre criava, tinha vaca de leite, os bezerros eu não vendia, eu engordava e carinhava. Se a gente colhia feijão que dava para vender, vendia feijão, vendia milho, vendia soja, tudo. A hortelã, a senhora chegou a plantar? Eu não ajudei a plantar, mas os peão que plantavam hortelão vieram 2 anos me ajudar a colher soja. E ali na terra do compadre Gentili, que hoje é uma parte do Eren e outra parte do Gentili, ali eles falavam a fazenda de hortelã, eles tinham, acho que 6 lambiques ali em cima daquilo ali. E Eles cortavam e lambicavam tudo ali. essa cultura, a hortelã, eram mais os gaúchos ou eram os nortistas? Nortista. Isso Gaúcho nenhum. que o gaúcho não se entendia com essa planta? Que eu sei dos que quando eu cheguei aqui, tinha algum que tinha um pé dentro da horta, eles plantavam um pé dentro da horta ali, daí os que gostavam de tomar cachaça, eles pegavam, quebravam um brotinho assim, botavam num copo de cachaça, esmagavam, ela ficava até uma pinga bem gostosa de tomar uma hortelã, porque ela era forte. Porque eles lambicavam aquilo dentro dos lambiques, eles sapateavam em cima daquilo, de bota, em cima daquilo ali. E daí ela fermentava, eles socavam ela com os pés, e daí tinha uma tampa em cima, eles botavam, tinha um ferro assim, eles botavam uma vara, um cepo, e eles exprimiam, e saía o óleo lá que eles lambicavam, já ia escorrendo diretamente já nas vazias. Com relação à mecanização da propriedade, a destoca, em que ano que o senhor conseguiu fazer isso? Fez por conta, também chegou a financiar? Como é que foi esse processo? Aqui nessa minha terra, a destoca, eu peguei um trator que veio do Andriola, uma vez e veio destocar acho que 2 alqueires, ou 3 para o finado Simildo. Daí o Alcenho destocou acho que um alqueire e pouco, e eu peguei eles também para destocar, eu não me lembro, mas eu acho que um alqueire e pouco também. Só que na minha foi só para arrancar os tocos, porque madeira
eu já cortava elas e que nem a madeira que já não era boa para lenha, eu amontoava, elas estavam com os boi e queimava tudo. Porque roça nova você tem que cortar a lenha, as árvores, para você poder lavrar com os boi, porque senão não tem condições. E a madeira que deu para utilizar, o senhor vendia pro rincão? As madeiras desse meu garpão foi tirada do meu mato mesmo. Eu tirei, derrubava as toras, o Léo Cascavel vinha de Boa Esperança, ele derrubava as toras e eu mandei serar esse galpão na serraria do finado Weiler. Adão Vaire. Essa serraria ficava... Ali na terra do Gelson. Do Gelson. O Léo Cascavel, que o senhor fala, é o Léo Becker, né? Sim. E ele serrava com serrote ou já tinha motosserra? Ele tinha motosserra. Ele vinha de Boa Esperança de bicicleta. Ele fez uma caixinha atrás, ele trazia gasolina, óleo 2 tempos que vai, lima, motosserra, e daí ele vinha para cá. Daí ele cortava, cobrava por tanque. E o senhor lembra mais ou menos que ano que foi essa destoca da sua terra? Bom, eu cheguei em 71, primeiro ano, eu tenho certeza que eu não destoquei, porque tinha 2 alqueires de capoeirão. No terceiro ano veio o meu irmão do Rio Grande do Sul, veio para cá trabalhar, trabalhou comigo. Eu nem me lembrei, mãe. Eu tenho um chopp gelado lá, podia ter para eles armar um copo ali, ó, aí, ó. Vai lá, tu pode ir lá. Vai ver se tá gelado o chopp ou a cerveja. Não. Já saí. Daí, Iria? Oi? Eu preciso sair só depois desligar o mic dela. Aí veio o meu irmão. Daí nós derrubamos, fomos derrubar um alqueire de mato e daí o resto eu deixei aquele, eu derrubei bem mais tarde. Aquele alqueire de mato nós derrubamos, roçamos, só no roçar nós matamos 21 urutu. Nós saíamos de casa com as foices afiadas, a prova está lá, olha aquela roda que está lá embaixo, que lá é um rebolo que eu trouxe de lá. Aquele rebolo eu tinha 17 anos quando eu comprei. E está ali ainda, lá naqueles paus lá embaixo, lá está lá aquilo lá, ó. Ali nós afiava as foices. 21 urutu nós matamos, para roçar. E derrubar, nós derrubamos tudo a machado. E alguma vez aconteceu com um acidente com cobra com alguém? Com cobra? Essas urutu? Nunca, eu cheguei a pegar o urutu com a mão. Porque elas são venenosas, né? São muito venenosas. Daí eu plantei aquele alqueire de mato, nós plantávamos soja. Acho que não tá bem gelada, né? Quero ver. Eu não sei. Não, A gente está trabalhando. Deixa, bota em cima lá para depois. Põe no congelador. Naquele arqueire de mato que eu plantemos, quando nós garemos e queimemos, daí eu plantei tudo soja. Soja estava dessa altura. E no meio daquela roça nova, o que nascia? Era fumo brabo e crim de uva. Mas vinha que, se você largava uma agulha, quando o soja estava assim, ela não caía no chão, ficava em cima daquilo ali. Então, o que a gente tinha que fazer? De enxada, você não podia carpir. Era só ir lá e arrancar com a mão. Era eu e os filhos e filha. O que podia, quando não tinha ia da manhã na aula de tarde, era ir lá arrancar. E tinha chovido um dia, e eu estava passando a par de uma Maria Preta, nós falamos essa semana ainda dessa cobra. Gente que estava aqui, que estava ajudando a arrancar e viu. Eu levei a mão por baixo, arranquei os brotos daquela Maria Preta para pegar uns fumos bravos que tinha. Quando eu levei por baixo que eu peguei, eu senti uma coisa mole que eu tinha enroscado com esse dente. E eu dei um grito e atirei para trás. E o finado Leonir viu quando ela saiu rebolhando e caiu no meio do soja, ele foi lá e matemos. Não era muito grande, era em cima, peguei até com a mão, ela estava dormindo ali debaixo. No começo, lá no início, quando vieram, tempos depois também, como é que era organizado assim a rotina do trabalho com a família? O senhor, o Nailda, os filhos, como é que era a organização do trabalho? Mas cada um tinha
Seu trabalho para fazer, não é? Cada um tinha sua... Conta onde que estava o Derli quando tu estava lá, que eu estava fazendo. Conta para ela, pode contar. Cada um tinha, a gente levantava cedo e iria. Cada um tinha, ó, fulano tratava aquele bicho, o outro. As gurias iam tirar leite, não é? Não tinha rádio. Não tinha. Não tinha telefone. Não cada tinha um luz. levantava e tomava, Eu e essa aqui trabalhava o café. dia inteiro, de noite nós passávamos a mão num farol e nós ia passear nessa vizinhança, nós não deixávamos que nós não ia passear de noite. E trabalhava que nem de noite, ia fazer Essa serão. aqui, quando ela estava grávida, né? do Derli, Ia fazer serão. eu estava envergando para plantar milho, soja e feijão, e ela com a máquina plantando feijão. Máquina de mão, cada careira, cada verga que eu tinha passado, ela ia e voltava, plantando feijão. Lá por umas 5 horas, piazada levaram água, tinha os que levavam água para nós, já foram levar água, e eu parei junto com ela, daí ela me disse para mim, fez uma cara feia, me disse para mim, eu vou parar de plantar feijão. Eu cansei, vou deixar para amanhã. Gravou a máquina para da bolsa assim, deixou ali, e ela veio embora, com aquele vestido dela e aquele barrigão, veio em casa, pegou a roupa, descia lá embaixo, Banheiro, dentro, lá no não banhado. tinha, né? Iria dentro de casa, era? Não tinha Frio. água encanada, não tinha nada, não tinha chuveiro, lá tinha uma vertente de água, era um poço que o crente tinha cavocado, tinha uma tábua lá, daí eu organizei aquilo ali, botei mais uma tábua, porque era fundo assim, recomendava para a piazada, quando eu levava os pequenos para dar banho, para cuidar. Foi lá, tomou um banho e veio para cima. Quando foi umas 11 horas da noite, ela me chamou, fulano, vai lá chamar a mãe que eu não estou bem. Corri lá, chamei a sogra, quando a sogra chegou ali, não demorou, acho que 15 minutos, ela tinha o piá, plantou feijão até às 5 horas da tarde, e de noite, nem meia-noite, ela tinha o piá. Naquele tempo a gente trabalhava, não é que nem agora que tão grávida, tá ali, meu Deus, não faz mais nada, não é, Iria? É! E assim, com quantos anos vocês começavam a ir junto na roça, os filhos? Nossa, quando começava a caminhar, a piazada já ia, nem que era só para ir, não é? Mas iam, né? Os mais velhos começaram a ir na aula de tarde, se eles iam de manhã, de tarde eles já iam para a enxada junto com nós. E os que ficavam em casa já sabiam. Se nós íamos às 2 horas na roça, 1 hora que nós estávamos lá, já tinha que levar água. Um dia piazada se interteram, não vieram levar água, dei-lhe uns gritos, e daí apareceram lá com a tal de água. Mas no outro dia não precisou garai gritar e nem passar uma vara, porque tinha que trabalhar, não adiantava. A gente tinha que se virar. E obedecia, porque era boi, obedecia, boi arado e mais, machado né? e foice, e era o que tinha. Os filhos mandam nos pais. É incrível. E como é que a senhora organizava para as tarefas da casa? Lavar roupa, limpar a casa, fazer a comida? Mas cada uma fazia um pouco. E a Unira, a Marli, a Finada. Mas quando elas eram muito quando eram mais pequenas? Para isso. A gente fazia, não é? Elas ajudavam, varrer a casa. Elas eram pequenas, mas faziam, a gente ensinava, né? E faziam. Seu Kido, nas decisões dos negócios, era o senhor que decidia ou sempre consultava, tinha a participação da dona Hilda? Os meus negócios dela, eu posso falar, mas ela, se ela quer, ela pode agarrar e falar. Eu, até hoje, não vou dizer que eu não errei, eu errei uma vez, que eu me lembro. O negócio que eu ia fazer, nós sempre, eu toda a vida consultei com ela. Se eu tinha dinheiro no banco, ela sabia. As dívidas que eu tinha no banco, ela sabia. Se eu ia fazer um negócio, eu consultava ela. Quando era para vender o soja, eu consultava ela. E um dia eu fui para Itaipulândia, isso faz, eu acho que uns 2 anos e pouco. Uns 2 anos, não sei se 2 anos ou 3 anos que faz. Eu fui lá na vila, o soja estava, acho que 177. E eu não tinha levado o telefone. Daí eu fui lá e falei com a Luzia, que preço está o soja? Hoje está 177. Digo, subiu ou baixou? Subiu R$2.
Digo, amanhã ele baixa 4. Eu falei para ela, fatura o soja. Cheguei em casa e falei para essa aqui. Guardei o cara e falei para ela, mãe, hoje eu fiz um negócio e não te consultei. O que tu fez? Vendi o soja a 177. Daí o que ela me falou? E que tal se sobe o soja agora? Digo, se subir e eu perder, digo, daí o culpado sou eu. Digo, se baixar, o culpado sou eu. E se subir, vou ter que aguentar as pontas. Digo, mas foi a única vez. Na outra semana subiu que você foi o soja. Mas não briguemos, não discutimos nada. De Tá noite feito, eu falei né? para ela, me desculpe de eu ter feito esse brigue sozinho, mas que eu lembro foi esse. Ela pode ligar e falar, o dinheiro que eu tinha no banco, as dívidas, toda a vida nós trabalhamos de acordo. Por nada não é que já faz 61 anos de casado. Depois eu vou te mostrar ali as fotos que tem ali. E a questão de alimentação no primeiro tempo, como é que faziam para... E onde que adquiriam os produtos que precisavam? Sal, açúcar? Daí o Nelson Reis aqui, ele se mudou, ele vendeu ali, se mudou para Missal. Daí eu comecei a negociar com... No mercado, nós íamos no Mercado Vera, no Itacorá. Eu não tinha carro, comprei uma bicicleta, uma Monarch. Fazia acho que 5 dias que eu tinha bicicleta. Veio um cara dali e me pedia bicicleta para puxar a muamba. Há 51 anos atrás. E eu não quis emprestar, digo, não vou te emprestar. Vai que o pessoal do batalhão pega você e me toma a minha bicicleta, cara. Não dou, não. Nós ia lá no Mercado Vera, eu e ela de bicicleta, eu levava ela sentada no varão. Lá nós fazia rancho. Daí tinha o finado Joãozinho, o Ede. Eram em 3 o mercado. Daí ele sempre me trazia uma compra em casa. E o produto eu vendia na soja, milho, que eu colhia, eu vendia para a loja comercial que tinha no Itacorá. A que distância que dava aqui da propriedade até Itacorá? Eu acho que dava... Até a esquina gaúcha dá 3. De esquina gaúcha lá, até o Itacorá. Olha, eu acho que dava uns 9 quilômetros, eu acho que dava, não é? Mas eu acho que daqui em Itacorá não dava, né, Iria? 9. Mãe, mas eu acho que daqui, bom, Eu consegui. mas uns 8 eu acho que dava. Representa daqui de casa até lá em cima, na terra do Norberto, dá 3 quilômetros, não representa, não é? Por causa que é um chatão, né? Tu lembra de Itacorá? Tu estudou lá ou não? Mas eu não sei. Final que esse trecho ali... E já comentou um pouquinho que passeavam bastante nos vizinhos. Como é que eram as formas de lazer, de divertimento aí nos primeiros tempos? Era muito O bom. nosso divertimento era o campo de futebol. Domingo ia na igreja e de tarde o campo de futebol. Já tinha o campo em 71? O campo já tinha ali. Ali já tinha o campo. Até eu comentei ontem, e hoje acabei esquecendo. Eu fazia um ano, nem um ano que eu estava ali no Aliança, foi feita uma reunião, porque ali era uma sociedade registrada. Primeira sociedade registrada dentro de São Miguel do Iguaçu era o Campo da Aliança aqui. Era uma sociedade, viu? Como é que era o nome da sociedade ou do time que tinha ali? Esporte Clube Aliança. Nós temos a bandeira desse time ali. Tá ali nos Trojac, quando saiu a festa ano passado do pessoal da Aliança que está vivo, eles me pediram para levar a bandeira e eu levei. E daí o Edemar ficou de me trazer e até hoje não me trouxe. Ontem eu comentei com essa bandeira e hoje acabei esquecendo. Eu queria ter ido lá buscar para mostrar. Eu fui 12 anos, eu fui técnico do Aliança. Mas não tinha lugar. Capanema, Pérola do Oeste, a Santa Terezinha, Subsede, São Clemente, Itacorá, Santa Helena, Rondon, Diamante do Oeste. Não tinha lugar onde é que nós não ia jogar bola.
Mas era longe onde que iam. Como é que faziam para ir dessas Nós ia de ônibus com a Colonial. E de caminhão. Aqui perto nós ia de caminhão. O Alberto ali, Kix, ele comprou, o cunhado do final do público, ele comprou um caminhão para puxar soja e daí nós ia com o caminhão dele. Mas como nós ia para São Luís, para lá do parque, nós ia de ônibus da Colonial. Tinha o Cido, o finado Cido, que era motorista, o finado Gesso. Nós ia de ônibus. E a caça? Foi uma coisa que o senhor praticou quando veio para a caça? Caçava também no início ou não? Agora está proibido, mas eu caçava. Caçava. Só que veado, essas coisas, eu não consegui matar nenhum. Mas a primeira solta que eu dei nos meus cachorros, eu trouxe um casal de cachorro veadeiro puro do Rio Grande do Sul. E fazia, acho que uns 20 dias, 21 dias que nós estávamos aqui. Eu falei, digo, hoje eu vou largar meus cachorros. Fui e larguei os cachorros para baixo no mato aqui, no banhado. E logo adiante, eu escutei quando a cadela ganiçou e logo o cachorro gritou também. E eu subi num careiro para cima, olha, me arrepia tudo. Não consegui atacar no mato lá em cima. E de tarde nós tinha jogo na Aliança. E os meus cachorros não voltaram embora. Nossa, mãe, eu cheguei lá no campo. Para tudo que estava lá, eu perguntava se não tinha aparecido uns cachorros e ninguém me falava, E eu falei, digo, minha nossa, perdi meus cachorros. De repente chegou o Sony Weiler, e eu comentando aquilo ali, daí ele me disse para mim, veio e me disse adeus. Então o senhor perdeu um casal de cachorros? Sim, eu falei. Mas vou te dar uma boa notícia, ele falou. Teus cachorros estão lá em casa. Eu matei o bicho e tratei os teus cachorros, eles estão lá, mas pode ficar tranquilo, eu não amarrei ele, porque o cachorro volta para... Pode ter certeza que ele vai voltar, ele falou. Mas foi a primeira vez que eu larguei, ele volta, ele falou. Daí o finado Leonir, o mais velho, estava lá, uma hora eu falei para ele, digo, pega a bicicleta do Aldaci, vai lá em casa, mas isso já era umas 3 horas da tarde, vai lá ver se os cachorros vieram. Cara, eu estava agoniado. Daí ele veio ali, chegou ali, pai, os cachorros estão deitados lá na sombra. E pescaria? O senhor também chegou a fazer? Pescaria, nós pescava no Rio São João, mas dava lambari, jundiar, mataraíra. Pescar nós pegamos depois que quando veio o lago. Daí eu fui pescador profissional 16 anos. Ah, o senhor já disse que aqui tinha no Aliança uma sociedade registrada e tal. E para as mulheres, tinha alguma atividade, algum lazer junto nessa sociedade? Depois que foi trocado, mudado da indenização, foi botado no campo, aqui tinha o clube das damas. Uhum. E as crianças? Qual que era o passatempo deles? A piazada dos guri era jogar bola. E as gurias tinham um grupo delas que se reuniam ali, faziam torcida. Tudo. O senhor já comentou sobre um rádio que o senhor negociou na terra, né? Sim. E nos primeiros tempos, tinha um outro rádio para ouvir? Como é que foi? Ficaram sem? Mas compramos aquele para nós, eu dei no brinque da terra, ficamos sem. E televisão, quando conseguiram ter? Quando conseguiram ter a primeira? E depois... Primeiro que comprou uma televisão aqui foi o finado Simildo, uma televisão preta e branca. Daí quando dava os Grenal nos domingos, eu saí do Rio Grande do Sul e não torcia para time nenhum. Cheguei aqui um fanatismo de Inter e Grêmio, que misericórdia. E aqui no campo, eu cheguei de sábado, estavam jogando, daí queriam que eu ia jogar. Não vou, aí pare. Tinha mudança, estava tudo. No outro sábado eu desci lá. Daí eles foram fazer um Grenal. E daí estava eu e o Ivo Arruda sentado assim. E o finado, o Pub, Trojac,
ele distribuindo as camisas dos gremistas. E o Gentilo ou Nadir Gasparim, dos Colorado. E o Ivo do meu lado era colorado. Daí o Ivo me pediu, tu torce para que time? Para nenhum, rapaz. Daí o final do público veio e me disse, não, o Moreto é gremista. Quem torce para o Colorado é aqueles negros bem preto que sai com uma latinha seca de banha, vai comprar banha na casa dos outros. Esse é os Colorado. Porque ele brincava muito, ele e o Ivo. Daí eu olhei para ele, daí eu falei para ele, mas cara, eu nunca comprei banha. De hoje em diante eu vou ser colorado, falei. Só por causa do que tu falou. E peguei a camisa e sou torcedor do Internacional, mas não fanático. Eu acho que foi feito, se eu não me engano, uns 3, 4 Grenal, mas eu não era, até ali eu não era nada. Daí um dia foi feito, chegou o fim do ano, foi feita uma reunião, porque a reunião, o estatuto que tinha ali era bem feito, tinha lei, tinha regra que tinha que respeitar. Daí me escolheram para ser o técnico do Aliança. Já não passou de 1h30? Não. Me escolheram para ser técnico. Daí foi para votação. Ganhei estourado. Daí ponharam na ata e daí quando tocou para mim falar, eu garei e falei. Digo, então hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Enquanto eu for técnico, Grenal aqui não vai sair mais. Eu pego, mas com uma condição. Grenal aqui não vai sair mais. Porque o Grenal sai de sábado de tarde. Domingo nós saímos jogar, tem meia dúzia de colorado quebrado, tem meia dúzia de gremista quebrado, falei. É uma rivalidade entre dois times que não pode existir dentro de uma sociedade registrada que nem aqui, porque eu saí do Rio Grande, de uma sociedade registrada, e essa aqui, na sociedade dos homens no Rio Grande do Sul, tinha mais de 500 sócios. E das damas tinha 300, quase 400 sócias, não é? Uhum. Daí terminamos com os Grenal. E dirigi o time até que a Itaipu indenizou. Como que era nessa época aí no início a relação com a vizinhança? Aqui eu vou te falar uma coisa para você. Era muito bom, né? Eu faz 52 anos que estou aqui. Nunca fui numa delegacia, nunca assisti briga de ninguém, nunca no time eu mandava e eles sabiam. Se um brigasse, se um jogador do Aliança brigasse com outro jogador do time, ele tinha punição. Era de 6 meses a 1 ano ele não jogava e não podia pisar no campo, nem no campo e nem no salão. Foi feito um salão e ele não podia participar. O Zeca Araújo pegou uma punição de 6 meses. Aí ele conheceu a Rovena e se casou. Quer ver o que aconteceu com o Zeca? Nós jogamos com o Rondão, fomos lá em Rondão jogar. Perdemos por Rondão de 2-1. Perdemos lá no campo deles. Daí quando eu tratei a partida para eles virem aqui, eles vieram de manhã, eles fizeram churrasco para nós lá, o almoço. Eu fiz o churrasco aqui para eles e de tarde fomos jogar. Eu entrei no vestuário e chamei a atenção de todo jogador e falei para eles. Em Rondão nós perdemos para eles de 2-1. Hoje aqui no nosso campo nós vamos dar o troco para eles. E o Zeca jogava de zagueiro, o Zeca Araújo. Mas o Zeca tinha um defeito que ninguém fechava a boca dele. O Rondão deu um contra-ataque, acho que nos 15, 20 minutos, e já marcaram um gol na nossa turma. Por quê? Meu Deus do céu, o Zeca começou a gritar. Rateai, 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 foi. Eu mandava, Zeca, fecha a boca e joga a bola.
Tá, foi. No segundo, não tinha terminado o primeiro tempo, tomamos o segundo golo. E eu gritei com o Zeca novamente. O Zeca não me erra o pé da bola e o cara entra por trás do Zeca, não marca o segundo golo. E eu gritei pro Zeca, para de reclamar, porque senão eu te tiro. E ele garou e falou, tu não é homem para me tirar? Eu falei, estava um outro zagueiro do lado assim, eu falei para ele, levanta e aquece. Eu chamei, Zeca, pode sair. Chamei ele para fora. E o finado Valenciano, deixar ele que descanse em paz, eu estou falando o nome dele, era o presidente do conselho. Era ele que julgava a punição dos atletas ou de um sócio. O Zeca saiu fora do campo, arrancou a camisa e me jogou a camisa no peito. E a camisa caiu no chão. No final do pub veio para juntar a cabeça, eu falei para ele, pode parar. A camisa vai ficar ali. Ele saiu, foi para o salão, trocou de roupa. O seu Valenciano encontrou ele pro lado de cima do salão e falou para ele, volta lá e junta a camisa. Volta lá e junta a camisa. E eu parado ali do lado. Ele voltou, juntou a camisa, botou dentro na sacola, atravessou na sacola e voltou no salão. Guardou lá no vestiário e saiu. Terça de noite, quarta de noite, tinha reunião. Eu não precisei nem falar. Quem falou foi lida a ata do regulamento do estatuto que tinha. E daí foi decidido se precisava votação. O seu Valenciano falou, não quero votação. A opinião quem vai dar para o meu filho sou eu. A punição dele. 6 meses ele está proibido de botar os pés aqui. 6 meses ele não botou os pés no salão ali. E não acompanhou nem o time. Quando chegaram aqui na Aliança, já tinha a escola e aonde seus filhos estudaram no início? A escolinha tinha ali na terra do seu Valenciano. A escolinha Cadia, eles davam aula ali. Ali pela de cima da casa do seu Valenciano tinha uma escolinha. Os filhos começaram a ir na aula ali. E depois que eles terminavam ali, que ia até a quarto, quinto ano, eles foram Para Itacorá. Como é que eles iam daqui para Itacorá todo dia? Eles iam de a pé. Mas não era... E o finado Leonir. Tinha o finado Leonir, o Derceleu, o Aldaci, o Valde, o Aldagírio, o Nande, o finado Beto. E eles iam, acho que em 15 ou 16 alunos, que eles iam tudo de a pé para Itacorá. Sobre o comércio, o senhor já falou, né? Que era Itacorá primeiro, lá em São Silvestre. E já tinha comércio aqui na Esquina Gaúcha? Tinha o bar do Pedrinho. E o que tinha nesse... Ali ele vendia o quê? Mais era pinga, cerveja, tinha farinha, tinha uns produtos assim para um quebra-galho para a turma. E moinho? Também usava o serviço de moinho? Onde que tinha moinho? Tinha um moinho no Cristo Rei, moinho de pedra. Eu ia lá, levava arroz para descascar, ele tinha um descascador de arroz, ele fazia farinha de milho. Isso ele fazia ali no Cristo Rei. Só que agora não me lembro mais do nome dele. Mas nós levava ali, eu ia de carroça de boi lá. E sobre igreja também, o senhor já comentou que começaram a frequentar a igreja de Esquina Gaúcha. E consegue lembrar quem que era o padre, de onde esse padre vinha? O primeiro padre, eu não me lembro se eu vou dizer ele certo. Né? Mas vinha o padre de São Miguel do Iguaçu. Até inclusive uma vez começou a vir um padre ali, que se chamava Padre Bruno. E um dia o Padre Bruno, nós conversando, eu e ele,
Ele era segundo primo da finada mãe. Ele ficou não sei quantos anos na paróquia em São Miguel. E quando deu a indenização, porque daí os padres ficam 4, 5, 6 anos em cada paróquia. Quando deu a indenização, eu frequentei muitas reuniões. E o pessoal, todo mundo estava indo embora, E eu fui indenizado 3 hectares. E estava decidido de ir embora também. Daí um dia eu fui na igreja, e daí em São Miguel era o padre Agostinho. Supelsa era o nome dele. Falavam Padre Agostinho, mas ele dava acho que 1,80 m de altura. Me deu uma carona de lá para cá, um Fuquinha marrom. Daí ele me disse para mim, Moreto, tu foi indenizado 3 hectares, padre. Mas tu vai fazer o quê? Digo, eu estou com o dinheiro aplicado e estou esperando os compradores que vão vir de Capanema, sábado. Eles vão me dar 10 alqueires de terra lá, por 4 alqueires aqui. Meu padre me perguntou para mim, quando você veio do Rio Grande, você passou por Capanema? Passei, eu falei, não faz esse negócio, ele falou. Não faz. Você veio de onde eu vim, do Rio Grande do Sul, de Portela. Nunca se volta para trás, ele falou. Então vende aqui e vai para frente, vai para o Mato Grosso. Mas eu vou te dar um conselho, e me bateu na perna. Moreto, fica aqui que aqui vai ficar bom. O teu lugar é aqui. Eu vim para casa e falei para essa aqui, era uma terça-feira. Lembro hoje. Falei para essa aqui, mãe, o padre Agostinho me deu um conselho para nós ficar aqui. E essa aqui, depois ela fala, tá, vamos decidir, vamos ficar. Agora fala do que falava para... Desde a tua finada mãe. Até a finada mãe, os parentes tudo falaram que não era para nós ficar aqui, porque ia ficar muito ruim, não é? Ia dar malária, depois tanta doença, febre do tifo lá, não sei o quê. Depois vocês querem vender, vocês não vão vender, vão ter que ficar aí, vão ficar tudo doente, não sei o quê. Mas da doença ninguém corre, não é, Iria? Tu vai onde ir, tu, se vai ficar doente, tu fica, não é? E... Daí de sábado chegou os caras de Capanema. Vieram. Daí viemos te buscar para nós fazer o negócio. Daí eu falei para ele, desculpe, mas não vou fazer o negócio. Decidimos com a família e vamos ficar aqui. Mas então o senhor vai ter que pagar a corrida para nós. Digo, como é que eu vou pagar a corrida para vocês? Eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar a corrida para vocês. Mas nós tratemos que nós viemos te buscar, não interessa. Eu falei para eles. E enterremos a raiz aqui, temos aqui. E claro, doença pouco. Quando precisava de atendimento na saúde, médicos, como é que faziam? No Itacorá, né, mãe? Tinha o doutor Ventura. Ali. Depois ali no hospital do Coisa, que ainda era do Vito ali também, não é? Depois aqui na Itaipulândia, né? Mas aqui já era muito depois. Mas... E... Graças a Deus, naquele tempo, ninguém, parece que Deus ajudava que ninguém ficava doente, eu fiquei aqui, não é? Eu tinha pegado a primeira vez da primeira proposta da Itaipu, eu peguei, eles me deram 630, era 630 mil. Mas tinha 30 dias para levar a negativa no fórum em São Miguel. E se não levasse, a negativa caducava. E daí foi feita uma reunião com o pastor Fux, o Ciro, meu cunhado, uma cambada, montaram uma diretoria para debater contra Itaipu, para melhorar esse preço. E o doutor Marcos da Itaipu, cada semana ele vinha aqui, já levou a negativa? Ainda não. Mas tem que levar até o dia 30, Moreto. Eu digo, calma, eu falei, o povo está reunindo, digo, é muito pouco que vocês pagaram. Mas você assinou a negativa, eu digo, mas você passa os 30 dias, ela caduca, eu falei. E o senhor pode ter certeza que eu não vou levar, eu falei. Nós vamos bater contra Itaipu agora, eu falei para ele. Já participei de 4, 5 reuniões no Itacorá e vamos bater firme contra.
E o doutor Marcos era um advogado, mas era um cara muito bom. Não tive queixa dele. Pro resto, não tenho vergonha de dizer. Pelos últimos dias, ele vinha cada dia sim, um dia não. E essa é um dia que eu já desconfiava quando vinha o Fuca, se eu estava fora que dava tempo. Não, ele saiu, ele foi castrar lá na casa de fulano, não sei onde, por lá. Venceu a negativa. Daí depois se reunimos, fomos no na Santa Helena. Uma noite, às 3 horas da madrugada, saímos daqui. Fizemos uma greve lá em Santa Helena. Ficamos 44 dias acampados lá. Daí a minha proposta veio, eles vieram de novo, o doutor Armando veio me procurar. Daí eles me pagaram 1.630. Daí eu comprei, botei a juro o dinheiro, 6 meses. Naquele tempo o dinheiro dava juro. Eu comprei o remanescente do finado Sereno ali. Teu pai estava na porta do bar, ele estava ali quando eu desci, que eu fui para lá, e daí na volta eu falei para ele, vim dar uma olhada na terra do teu vizinho, que ele tem ali, vou comprar. Se você falar para o seu Hélio, ele lembra. Eu comprei aquela terra ali. Então, a primeira proposta da Itaipu, o senhor não aceitou, porque não achou justa. Nossa, sim. E participou do movimento também. E daí depois a segunda proposta, daí o senhor achou que estava... Achei que estava. Mas teve algum que recusou a proposta. E saíram depois nas outras muito bem. Seu Moreto, naquela época também, como é que acontecia, ou se tinha, a questão do policiamento, a segurança? Íria. Segurança no Itacorá tinha o batalhão. Tinha o batalhão ali. Só que aqui na colônia, aqui na Aliança, saía jogo, não dava briga, porque o pessoal sabia que era uma sociedade registrada. Eu não me lembro que naquela época aqui deu uma briga que foram para a delegacia, mas daí já tinha um delegado ali. Esse batalhão que tinha em Itaporá era uma extensão do batalhão de Foz? Como é que funcionava? Eu acho que era. Eles tinham jipe do quartel, mas falavam que era o batalhão. Era do exército. É, eles usavam falda do exército. E tinha muitos policiais, soldados? Ali tinha sempre uma média de, acho que 10, 12, 15 tinha ali, viu? Até uma vez, quando nós estávamos se aproximando para triar, eu fui com a carroça de cavalo do finado sogro, com um tambor de gasolina, pegar a gasolina no posto do Valdir Brum. Hoje ele mora em Medianeira, o Valdir. Daí encostei a carroça lá nas bombas, não tinha ninguém para atender, estava eu e o finado Kille, meu irmão dessa, daí deixei ele segurando os cavalos ali, e saí por trás do posto onde que fazia o pagamento, ali tinha uma borracharia. Quando eu cheguei lá, dei de cara com o pessoal do batalhão, estava o Valdir e um borracheiro. Daí, quando a policial viram eu chegar ali, eles me meteram a arma, eu levantei para cima. Daí ele fez a pergunta, o senhor também é desse grupo aqui? Não, desculpe, eu estou com a carroça e o cavalo ali, digo, eu vim pegar a gasolina. E voltei para trás, digo. Voltei e fiquei lá. De repente liberaram o Valdir e a bronca continuou lá atrás, mas eu enchi os 200 litros de gasolina, o sogro tinha me dado o dinheiro, nós sabíamos o preço, fiz o pagamento e voltei embora. Foi a única vez que eu vi o batalhão estar envolvido com uma pessoa, foi aquela vez. Mas o que se tratava, não me faça pergunta, porque eu não sei. Eu sei que quando eu vi, eu estava nas unhas do tigre. Naquela época já se falava em contrabando? Sim. E o que se fazia de contrabando? Puxava um cigarro de bicicleta. Eu falei no começo que vieram me pedir bicicleta para puxar contrabando. Era contrabando e não era, porque um fardo de traziam cigarro, 50 pacotes de cigarros traziam numa bicicleta.
Mas o batalhão dava algum corridão nesse espião. Eu não me lembro dos que nós conhecia aqui, na aliança que buscavam, nunca eles conseguiram pegar um. Eu acho que os próprios do batalhão mesmo não queriam pegar ninguém. E o que o senhor tem a dizer do processo de emancipação, quando começaram a falar em criar um novo município? Como é que o senhor viu isso? Que criaram Itaipulândia? Mas o que agora tu me aperta, nessa parte o que eu ia fazer? Eu não era contra e nem a favor, porque não participei de reunião para emancipar, eu acho que não. Tu não lembra se eu participei em alguma? Não sei. Eu sei que o primeiro prefeito se lançou candidato lotário, não foi? Foi o lotário. E para ser bem sincero, eu para o lotário não votei. Nós estávamos numa festa, numa missa e festa no Botafogo. E eu sempre votava para o finado Albino Bissolotti. E nós estávamos numa missa no Botafogo que eu tinha ido fazer o cursílio em Foz do Iguaçu. Eu fiquei de quinta até domingo de noite. E daí ela na outra semana de quinta, ela foi e eu fui buscar ela foi me buscar no domingo de noite e daí depois eu fui buscar ela lá no domingo de noite. E daí o padre fez ali no Botafogo, saiu a festa com todos os cursilistas, fizemos ali e o lotário chegou lá. E eu estava com o adesivo do Albino. E daí o lotário me disse para mim: eu vou te falar uma coisa para você. Se você não votar para mim e eu me eleger, você esquece Esquina Gaúcha, que eu não vou ajudar a Esquina Gaúcha. Daí eu falei pro lotário: vou guardar isso na minha cabeça, cara. Mas de uma coisa eu vou te dizer, você nunca deve de dizer isso, porque um prefeito, quando ganha uma eleição, ele tem que ajudar o que ganhou e o favor e o contra, eu falei. Agora se você ganhar, você já não quer ajudar a Esquina Gaúcha, deixa sem ajudar, eu falei para ele. Mas o meu voto tu não vai ganhar. Um dia vieram 16 aqui. Porque essa aqui votava nele, o Derceleu votava nele, a Cécia votava nele, tudo votavam nele, e só eu não votava. E eu firme. Não, vamos lá, vamos virar a cabeça dele. Daí, por último, eu falei para eles: eu sou de palavra. Depois que eu digo que não voto, e não voto para ti. E não votei. E hoje, fazendo um balanço, valeu a pena criar um novo município? Eu vou te falar uma coisa para você. Valeu a pena, porque o dinheiro que está vindo, eles não estão gastando a metade que vem. Eu acho que não. Minha opinião, o que está faltando dentro de Itaipulândia, pelo dinheiro que vem e tem, é um hospital com aparelhagem que nem tem nos outros lugares ali, como é que a Rosalina estava precisando de uma UTI. Itaipulândia, com o dinheiro que tem, podia ter um hospital com UTI. E nós não temos. Sai prefeito e entra prefeito. E pega outra cadeira. E só estão remontando e mexendo naquele hospital velho que está ali. Minha opinião, o Dinei, se tivesse ficado, que não tivesse caçado o Dinei tinha feito. Então tá, senhora. As questões que eu tinha para fazer, eu já estou quase cansado. No final, né? Assim, mas de repente tiver mais alguma coisa que o senhor queira complementar ou que eu não tenha perguntado, que o senhor gostaria de deixar registrado? Bom, então agora eu quero te dizer para você o seguinte. Eu quero te agradecer, mas isso do fundo do meu coração, de você ter escolhido eu e a mãe para essa entrevista. No dia que o Derceleu Garoto me ligou, eu falei para o Léo, daí o Derceleu Garoto me explicou, eu virei e falei, digo, vou rezar para que
o que eles estão fazendo, que dê resultado. E eu te agradeço, Iria. Você, os dois amigos que estão aí, que se conhecemos hoje, que Deus abençoe vocês, ilumine vocês. E muito obrigado e seja bem-vindo na hora que tu tiver um tempo, que tu quiser vir tomar um chimarrão, um chopp ou alguma coisa, tu seja bem-vinda nessa casa, porque eu tenho teus irmãos que são muito meus amigos. Peninha, ele sempre gara e me cobra. Eu sou gordo, culpado é esse velho e me bate nas costas. Muito obrigado por vocês terem escolhido e que Deus ilumine vocês nesse trabalho de vocês.